Boa noite, Força Jovem, boa noite toda a nação esmeraldina. Feliz aqui mais uma vez estar com vocês aqui no nosso podcast A Voz da Força. Episódio número 4, né? Já superando várias barreiras e seguindo firme aí. E hoje a gente vai estar aqui dentro dessa cronologia nossa de contar história, tudo. Hoje a gente vai abordar aqui uns 3, 4 temas aqui de grande interesse de toda a nossa torcida, né? A gente vai estar falando aí do quadro de nossos presidentes, ex-presidentes, da transição do nosso uniforme, do nosso mascote. Então a gente vai estar falando essa questão aí pra gente ter uma cronologia também para o que nós chegamos aqui nessa padronização, né? Então, de imediato eu vou apresentar nossos convidados, né? Professor Fred novamente conosco nesse episódio 4, né? Novos temas, novas histórias. Fred, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Clamar, boa noite, Wagner, boa noite, Leandro. É muito bom participar novamente do programa. Espero que seja uma noite agradável aí para todos os sócios da Força e todas as sócias. Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Wagner participando agora desse 4º episódio aí. Vai contar um pouco das histórias aí, né? Do Wagner, do trio Ternura, né? Wagner, Batista e Timotinho, que tem muita história na torcida aí. Boa noite, seja bem-vindo aí, pra gente contar muita história aí, passar conhecimento pra essa rapaziada. Wagner. Boa noite, Cromar. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Cromar. Vamos resenhar aí. Esses cabelos brancos aí, tá raiva do Goiás, é? Também. Ou é a idade mesmo? Acho que os dois, a gente são vai, os dois. Vai juntando tudo. Leandro Ratinho, novamente, uma honra ter você aqui. Muitas histórias contadas, né? Mais algumas agora pra gente estar contando, né? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Clamar, boa noite, Fred, boa noite, Wagner, boa noite, associado Força Jovem. Satisfação mais uma vez estar aqui, espero engrandecer o programa. Wagner, como é de costume aqui no programa, a gente sempre faz umas perguntas, né? Como o professor Fred e o Leandro no último já se apresentou dessa forma, eu gostaria que você se apresentasse, né? Assim, qual foi aquele primeiro jogo que você foi no estádio e falou assim, eu quero fazer parte da Força Jovem, aquilo ali, o sangue ferviu. Se você lembra esse primeiro jogo e qual foi, como foi? Ixi, lembro demais. 98. Goiás Português, um sábado à tarde no Serra Dourada. Sempre fui com meu pai, né? Meu pai me ensinou o caminho do Serra. Aí nesse dia ele não estava em Goiânia, trabalhava em Brasília, mas ele sempre vinha aos finais de semana. Nesse não deu certo ele vir. Aí ele ligou, quase meio-dia em casa, e por sorte eu atendi o telefone. Aí tinha telefone nessa época, né? Já tinha telefone. Aí eu falei com ele falou, eu não vai ter como eu chegar a tempo e tal, mas pede sua mãe, se ela deixar você ir, você pode ir pro jogo. Pai, tá bom então, pai. Desliguei o telefone. Mãe, meu pai quer pra você me dar o dinheiro pra mim ir pro jogo. Já mentiu ali. Comecei ali. Aí deu certinho, eu fui pro meu jogo. Aí eu fiquei ali, acima da Força Jovem, na bancada. Naquele dia ali eu falei, é isso que eu quero pra mim. Você lembra o resultado do jogo? Cara, se eu não me engano, o Goiás ganhou acho que 2-0. Eu lembro desse jogo aí, porque Minha certeza foi não. o ano que nós fomos rebaixados. Isso. Eu acho que, se eu não me engano, foi nesse jogo com o Fernandão. O goleiro saiu assim, o Fernandão jogou por cima do goleiro, a bola bateu na travessão, não entrou. 17 mil pagantes nesse jogo, uma coisa assim. Rapaz, você tá velho, pensei que você não tava velho assim, não, hein? Rapaziada, pra vocês entenderem hoje, eu vou começar aqui, falar pra vocês aqui, tipo, relatando, rápido, pra vocês terem uma noção. A gente vai estar falando de presidente da nossa instituição. As pessoas que passaram e ocuparam esse cargo, que muita gente acha que é muito diferente, não. É uma responsabilidade que a pessoa tem de administrar todo mundo, que quem faz torcida são todo mundo. Então eu vou passar aqui e também vai estar para vocês aí depois aí. Esse quadro que eu vou falar aqui, vocês não assustem não, ele vai estar na TV para vocês verem aí. Isso para vocês terem noção. Vou falar aqui, Fred,
Desde 97, né, cara? 2007, né? Tá vendo? Eu já tô querendo pular 10 tempo, né? anos. Cara, então assim, eu tive a oportunidade, né? Por exemplo, vou citar, eu vou falar, Cleomar. Eu fui presidente em 97, 98, 99, 2000 até meados de 2001. E no ano de 97, meu vice-presidente foi o Eltim. Depois o Eltim ele foi para os Estados Unidos e o Ramos entrou como vice-presidente e ficou muito tempo. Aí meados de 2001 foi o Russo, 2002 foi o Russo, 2003, 2004 foi o Russo. Nesse meio termo, em 2004, o Rames assumiu a presidência durante 3 meses, né? O Rames era vice-presidente, foi vice-presidente meu, vice-presidente do Russo. E na época da eleição, que o Russo foi candidato, o Rames assumiu a presidência por 3 meses. Aí eu voltei para a presidência da torcida em 2005, 2006. O Evandro já era meu vice-presidente, para vocês terem uma noção. Aí em 2007 o Evandro foi o presidente, 2007, 2008, 2009, 2010. O Evandro foi o presidente e o Derson o vice-presidente. Aí lá em 2011 eu voltei para a presidência de novo, 2011, 2012. E o Derson continuou como vice, no caso meu vice. Aí o Derson assumiu 2013, 14, 2015 e o vice já era o Allen. E o Valtene assumiu 2016, 2017, 18 e 19, também com o vice o Allen, né? Aí o Matheus, né, já mais recente, assumiu 2020, 21, 22, 23. Ele assumiu. No primeiro mandato era um vice-presidente que foi o Geleia. E depois foram 2 vice-presidentes, que é o Quioma, nosso atual presidente, e o da Roça, nosso ex-presidente. O da Roça, né, assumiu em 2024, infelizmente não está entre nós, né, foi até setembro de 2024, né, e após setembro de 2024 assumiu o Quioma, que está aqui até hoje. Eu passei isso para vocês terem uma noção, vocês viram, estão vendo aí na TV, para vocês terem uma noção, porque isso vai ser uma base de muita história que nós vamos contar aqui. Então nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presidentes, Fred. Uma instituição de 28 anos agora, passaram 9 presidentes e muita história, né, Fred? Sim, eu entendo que a Força Jovem é uma torcida que mostra uma gestão democrática muito bacana, né? Nós tivemos aí, nesses pouco menos aí de 30 anos, 9 presidentes. Então é uma torcida que não tem, como a gente vê em algumas outras organizações, uma monarquia, né? Que inclusive... Ficou corrigindo 8, né? 8. Que inclusive alguns presidentes conseguem, né, passar a torcida de pai para filho, né? Então nós temos uma torcida que ela é democrática, né, e que ela teve presidentes que em algum momento da história eles foram necessários para aquele momento, né? Eu, assim, com todos esses presidentes que nós já tivemos, eu sempre tive uma excelente relação, né? O único com o qual eu não tive relação como presidente associado foi o Robson. Foi o Russo, que quando eu entrei já era o Cleomar, né, na Inferno Verde em 96. Então, essa fase do Russo presidente na Força Jovem eu estive meio ausente, né? Então, convivi com o Russo como associado, como companheiro de arquibancada, mas não como presidente associado. Com relação aos demais presidentes e vices, todos eles cumpriram um papel importante, até o Quioma, nos dias atuais, né? Com relação ao Eltim, que foi o seu vice-presidente. Eu espero que ele esteja acompanhando esse programa agora. Lá nos Estados Unidos, porque, mora no Texas, virou texano, cara. Sim, eu vou lembrar Desde que ele participou de um programa do Vai Dar Namoro
Nós tivemos isso, galera. Caramba. Nós Força tivemos Jovem isso. Goiás tem isso, né? Caramba. Silvio Mas Santos. era Força. Já era Força Força Jovem, Jovem. ele era o vice-presidente do Cleomar, realmente. Então, assim, é algo que eu Não, na vou verdade, lembrar. Era da transição, era Inferno Da Verde ainda transição, isso. pra Força Jovem. Eu vou lembrar eternamente. Se Namoro eu na viver. TV. Namoro na TV. Se eu viver 100 anos, eu vou lembrar disso pra atazanar a vida dele. E de todos os demais presidentes que nós tivemos, todos eles foram exatamente o que nós precisávamos naquele momento histórico da torcida. Para que hoje a Força Jovem seja o que ela é hoje. Para que hoje tenha chegado a esse ponto que chegou hoje. Né? E aí, meus sentimentos ao da Roça, era um amigo querido, né? E que todos nós temos muitas saudades, mas que enquanto foi presidente da torcida também foi um presidente impecável. Né? E nós temos que render aí essas homenagens a ele nesse momento. Evandro, né? Nosso irmão O Evandro, então, o Evandro ele foi o presidente da torcida, mas nós temos uma trajetória muito parecida, porque nós ingressamos no movimento de torcidas na Inferno Verde, mais ou menos no mesmo ano. Eu na Zona mesmo Central, colégio, mesmo... ele no Guanabara, né, mas colava muito com a gente ele da Zona Central, e eu conheci o Evandro como companheiro de torcida e associado e amigo, e posteriormente como presidente também, com uma gestão que deixa muita saudade também. Né? Ratinho, você falou aqui no programa anterior que você começou lá em 92, foi o ano que eu assumi a presidência da Inferno Verde também na época, né? De lá pra cá nós temos muita história, participou da Força Jovem até certo tempo, né? Ativamente, depois um pouco menos. Mas há muita história, né? Muitas pessoas que dedicaram essa vida, né? Esse tempo e ter essa responsabilidade de assinar por uma entidade. Porque a partir do momento que você assina, você se torna responsável por toda aquela comunidade, né? E assim, você participou de várias partes, a gente vai destrinchar um pouco daqui, mas é crescimento, né? Assim, evolução, né? Eu tive a satisfação de participar da torcida como presidente, você, o Robson e também o Evandro. Já tinha desligado um pouco da torcida, não tanto ativo. Aí depois, na época do Evandro, voltei ativa novamente, tá, né? Mas assim, cada um desses que você citou, foram 8 presidentes, né? Com certeza, cada um teve grande trabalho pela torcida. Tiveram grande contribuição pelo que a torcida é hoje, né? Então, assim, foi um momento, na época do Robson, a gente até abriu uma subsede. Não sei se Vamos entrar daqui a pouco lá, nós vamos entrar. Tivemos uma subsede em Aparecida. E assim, foi muito gratificante. O trabalho de cada um aí, com certeza, só vem engrandecer mais ainda o nome da Força Jovem. Wagner, você foi o primeiro jogo em 98, e disse que fez a carteirinha em 2001, então provavelmente você pegou o final do meu mandato e o início do mandato do Russo, né? De lá pra cá você está até hoje aí. O que você vê esse sentimento dessas pessoas que a gente sempre fala, né? A gente tem falado nas reuniões, diretores, presidentes, não é melhor que ninguém. São apenas pessoas que por lei, né? Que a lei fala que algumas pessoas têm que assumir essa responsabilidade. Alguém tem que assinar, alguém que tem que ser responsável legal por aquilo ali. O que você acha desse trabalho que foi feito? Muitas histórias, muitas coisas boas, muitas coisas ruins vividas, né? Um pouco dessa experiência desses presidentes que você passou até hoje aí. Mais efetivamente, foi na sua época, né, que eu peguei, quando eu tornei diretor. Na época do Russo ali, era mais junto com a Leste, eu não tinha muita frequência na sede. Às vezes eu participava de uma reunião ou outra, negócio, mas igual o Fred falou, todo mundo ali teve o mérito de estar ali naquele momento, né? Pessoas que ajudaram demais no crescimento da torcida aos poucos. Lembro também muito do da Roça, né? Tanto que ele dava trabalho pra nós. Sempre foi um brincalhão. Muito, nossa, lembro dele mais, a conta. Às vezes, lembro de um jogo, não lembro contra quem. A gente teve um probleminha no bandeirão, então nós resolveu não subir o bandeirão, né, pra não agravar mais. Aí eu venho amarrando o bandeirão aqui e tal, pra não subir.
corre pra trás, vamos dar roça desamarrando. Eu falei, não, meu filho, me ajuda, faz isso não. Não é bem assim, né? Cara, nota 10, velho. Galera, dos presidentes aqui, eu vou procurar pegar a época de cada um, pra gente, como o Fred falou, assim, cada época, não tem como a gente comparar nem é né, nosso interesse em comparar ou medir quem foi melhor, quem não foi. Talvez a gente vai procurar aqui, tentar ver algum legado que deixou uma lembrança, que marcou. Eu vou começar com você, Fred. Esse primeiro mandato nosso de fundação da torcida que você participou, né? Pra quem não sabe também, foi uma falha minha, não disse no último programa. O Fred também é cofundador, né? Participou de várias reuniões. O nome não está na ata, como de outras pessoas, mas participou das reuniões da fundação da torcida. E essa primeira etapa nossa aí, Fred, desses 4 anos, 97, 98, 99, 2000, até quando eu entreguei, início de 2001, quando a gente passou para a Praça Cívica ali, o que você acha que foi um legado meu, um legado de trabalho da torcida nessa época? O que você acha que foi importante, que foi relevante para a gente estar forte hoje, nesse momento? Eu entendo que a gestão de transição, a gestão a partir do momento que o Cleomar assumiu a presidência da torcida, foi uma gestão que ela foi um divisor de águas para a torcida continuar existindo como a gente conhece hoje ou não. Nós tivemos nessa transição alguns problemas, não só problemas com a questão do nome da torcida, mas com assim, uma certa resistência com alguns setores da torcida do Goiás que ainda não aceitavam a perda da Inferno Verde. E isso foi um problema que precisou ser superado, e eu entendo que sem a condução do Cleomar, sem o equilíbrio dele naquele momento, na condução, não só dele, mas é preciso fazer justiça também toda com a equipe, o Rames, né? Toda a equipe, né? Com todo mundo que dialogava com as legiões e dizia, olha, é preciso a gente olhar para frente, né? Foi interessante, a experiência foi muito importante, mas nós precisamos caminhar, né? Então, eu acho que isso foi fundamental. Uma questão que eu ressalto muito ainda na presidência do Cleomar, né, e das demais presidências que eu vi, foi a questão da divisão da torcida em relação ao surgimento dos Boinas Verdes, né? Os Boinas Verdes foi uma torcida, movimento que surgiu, né, num determinado momento, e esse movimento ele conseguiu, num primeiro momento, aproximar muitas legiões, com exceção de 2 que foram a Zona Central e a Zona Leste. A 13ª também. A 13ª e a também. 11ª, foram 4. Então as demais legiões, elas tiveram esse processo de afastamento e retorno. E justamente a importância desses presidentes que eu acompanhei foi nesse processo de retorno, nesse processo de união novamente das torcidas do Goiás, né? Não foi fácil porque quem estava presente naquele momento viu que ocorreram muitos enfrentamentos entre as duas organizadas, né? E enfrentamentos assim muito tristes, porque nós víamos irmãos, companheiros que viveram 30 anos junto ali, né, se enfrentando com o outro da mesma torcida, do mesmo escudo. É uma bandeira, né? E isso foi algo assim marcante para a torcida do Goiás. E talvez se nós não tivéssemos essa condução específica, hoje a Força Jovem não estaria aqui. Não estaria de forma com totalmente essa... diferente, né? Como nós temos outras torcidas aí pelo Brasil afora que se dividiram, racharam e criaram torcidas novas, né? O direito é legítimo, mas assim, é uma parte da nossa tradição que morre, que fica para trás, né? Então eu acho que isso é o que precisa ser ressaltado, né? Nesse período em que eu estive na torcida e acompanhei esses presidentes aí.
Ratinho, você já falou em off aqui, mas eu vou lembrar, né? Você foi muito ativo na gestão de 2001 até 2005, até 2007 do Evandro, mais especificamente do Russo. Como você falou em off, eu vou pedir para você falar sobre isso, né? Desse legado que foi a primeira e única subsede, né? Até hoje que a nossa torcida montou, que foi essa subsede lá no Jardim Tiradentes, a subsede Aparecida de Goiânia. Conta um pouco de como foi feito isso. O Russo era o presidente, eu era o financeiro da torcida, na época eu era o financeiro. Como que foi esse processo? Conta pra rapaziada aí como foi esse processo de abrir uma subsede, ter uma loja física lá no Tiradentes, como que foi esse processo aí? Então, Clamar, a Aparecida é muito grande, né? A Zona Sul, ela é bem extensa. Então a gente, quando era dia de jogo, dava uma certa dificuldade pra gente estar se encontrando, tá vendo os movimentos, tá tudo se agrupando. E aí sempre houve uma conversa entre os mais velhos, assim, da torcida, a gente ter um local pra gente, porque assim, via a visão da torcida de fora, que tem torcida essa, tem sede tal, por que nós não abrimos aqui uma Aparecida? Isso foi me motivando a criar uma subsede em Aparecida, né? Para ter um ponto de apoio, um ponto de encontro da galera, ter um material mais acessível, porque era só a loja do centro. Tem algo mais acessível para se cadastrar, pessoas que queriam se filiar. E aí isso foi ganhando força e apoio de vocês também, né? Que foi me apoiando e achou legal a ideia, onde a gente foi e colocou em prática aquilo que a gente queria, né? E você teve lá na inauguração da nossa subsede, foi churrascada com capoeira, danada, roda de capoeira. Justamente, uma galera. E foi um momento muito bom. Até hoje as pessoas às vezes lembram dessa torcida, dessa subsede lá que tivemos no Tiradentes, né? Coisa boa. Wagner, você pegou a gestão do Russo, também você já era, o trio Ternura já era que coordenava as faixas e bandeiras, né? Porque na época não falava que era equipe de faixas igual hoje. Hoje departamento de faixas, já tem denominações, mas na época os três pilares eram você, o Batista e o Timotinho, né? O Batista fumando 50 cigarros por minuto, você num golzinho quadrado verde, já pegou essa aí, depois eu assumi a presidência novamente, aí você virou diretor da torcida. O que você acha dessa época, dessa transição do Russo para eu voltando e pro Evandro, que você pegou essa parte aí? O que você pode falar dessa parte aí? Foi uns anos de muito aprendizado, viu? Particularmente, quando eu me envolvi bastante, né? Aí quando você fala do trio, né? Na época eu tinha uma pampinha. Já era pampa, já, né? 2003, aí, final de 2004, que eu peguei o golzinho quadrado. Muita história. Muita coisa, mas é um aprendizado muito grande naquela época lá. Cada dia mais. Mas assim, faça um pouco o que era na época pra gente, pra rapaziada ter uma noção, né? Porque não tinha uma denominação. Então, se a gente for falar aqui hoje, você, o Batista e o Timóteo foi as primeiras pessoas responsáveis pelo material, no sentido assim, porque antes era o diretor que ia, o presidente, eu como presidente acompanhava esse sempre, mas aí eles iniciaram, acho que esse foi o pré-dinossauro das equipes de hoje, né? Os três começaram ali e para chegar essa equipe foi hoje, né? E foi um trabalho ali de 2003, 4, 5, 6, 7, né? Foi 2003 a 2007, ficou. Olha ali que negócio, a gente chegou para ajudar. Então cada um foi somando ali no que viu que podia ajudar. Aí eu, o Batista e o Timóteo foi nas faixas, nas bandeiras, vamos aqui, nós dá conta e vamos. Aí tinha um Chacal, o Chacal chegava com a brasilinha, jogava os instrumentos da bateria tudo em cima. E era desse jeito, moço. Bateria, grande mestre. Mas o que você acha que dessa época foi um grande legado? O Leandro falou do início ali do 2002, né? 2002, que foi essa subsede, desde que você viveu algum legado, você acha que tanto do Russo, que passou para mim e para o Evandro, que foi importante, na sua visão, que foi importante para a gente estar nesse momento que a gente vive hoje? Alguma coisa que te marcou, que você acha que foi uma virada de chave para melhor, que melhorou, que fez melhorar?
Acho que tudo ali foi importante, né? Acho que todo mundo ali soube contribuir no momento certo para a torcida estar evoluindo, né? A gente está se adaptando a cada dia, né? Porque todo dia é um aprendizado diferente, então a gente sempre tem que estar se adaptando. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu acompanhar esse ritmo e sempre evoluir cada vez mais. Galera, pra você ter uma noção aí, ó, a gente vai colocar aí, o que a gente falou aqui, o quadro aí pra vocês terem uma noção dos anos, de quem foram os presidentes, ok? Pra vocês terem uma noção em cima do que a gente falou. A gente tá fazendo uma resumida aqui pra tentar lembrar uma coisa de cada gestão. Galera, vocês viram aí, né, esse pequeno demonstrativo aí dos presidentes até hoje, né? E como eu fiz uma pergunta pra cada um de vocês, eu vou responder aqui de dois ex-presidentes que para mim são irmãos, né? Em memória, o nosso irmão Evandro, que todo mundo já citou aqui, é meu irmão de 22 anos de arquibancada junto, muita história. E eu acho que um dos maiores legados da gestão do Evandro foi uma virada de chave para nossa torcida. Porque a nossa torcida até 2007, quando ele assumiu a gestão, e a gente sentou e ele tomou essa decisão como presidente, era pra gente viajar todos os jogos do Goiás Esporte Clube. Até então a gente escolhia o jogo, tá, Fred? Ia um jogo aqui, não, esse não dá, tá, esse é longe. E a partir de 2007, 2008, na primeira gestão dele, a gente incorporou e ali pra mim eu acho que foi uma virada de chave que resultou hoje, né? Hoje a torcida tá presente em todos os jogos do Goiás, independente onde é, independente se vai 100 pessoas, se vai uma pessoa, se vai 5, se vai 10 pessoas. Foi na gestão dele, eu acho que esse pra mim foi um marco e que resultou do que nós somos hoje. E o outro irmão, né, Derson, meu grande irmão, eu acho que o Derson, ele pra mim foi o maior presidente da torcida de todos até hoje. Pode ser que daqui pra frente o Kioma, os próximos presidentes possam superar alguma coisa. E eu falo que foi o melhor presidente, o que segurou a onda, porque ele ficou 3 anos de presidente com a nossa torcida suspensa. Nossa torcida não podia colocar uma faixa na arquibancada, nossa torcida não podia reunir em feira pública, a nossa torcida não podia fazer nada. E o Derson, como presidente, conduziu juntamente toda a sua diretoria na época. Já era o Ali vice-presidente, eu estava lá ajudando, Evandro, todo mundo ajudando. A torcida superou uma das piores fases da sua vida. 3 anos de suspensão sem poder fazer nada, sem poder fazer porcaria nenhuma. Era naquele bancário, viajar, às vezes nem viajar dava conta porque estava fechado, tava complicado. Então, para mim, acho que o legado do Derson foi esse. E esse legado do Derson, para mim, é o legado de quem segurou a torcida. E ela existe graças ao legado dele, que pôs o nome dele, pôs a disposição dele, pôs tudo lá, porque senão nós não estaríamos hoje. Se tivesse sido um presidente fraco, um presidente sem emoção, sem amor, meia boca, ele falava, não quero isso mais, pronto, acabou. E ali talvez nós não estaríamos aqui hoje falando sobre isso, né? Então assim, é bem complicado isso, pra gente ter essa noção. Do Valtênio, o que a gente pode dizer foi essa superação que o Derson teve, e o do Valtênio foi de trazer esse período sem sede, sem essa questão toda. Nós voltamos com a sede em 2016, né? Iniciamos o ano sem sede, né? Reunimos no Goiás Esporte Clube. Eu acho que o grande legado do Valtênio foi a gente entrar naquela sede, que ficou 2 anos, naquela casa ali ali perto da 87, ali na churrascaria do Valmor, né? Então aí pra mim foi um legado dele. Eu queria que você falasse do Matheus. Passasse pra vocês do Matheus e até hoje, que tá hoje, mas assim, do que homem ele está hoje, não vamos falar de legado, porque ele tá começando um trabalho agora, mas principalmente do Matheus, você pode falar de cada um aí pra gente partir pra outra etapa desses temas nossos. Então, o Matheus Tobias é o presidente que
deu continuidade a esse processo, como o Cleomar colocou. Nós viemos de um período de intensa repressão, né, das forças públicas, né, em relação à torcida do Goiás. E essa repressão ela se encerra no período da gestão do Valtene, mas ela não se encerra totalmente. Então, mesmo com a liberdade que nós passamos a ter de poder nos reorganizar, o Matheus Tobias ele vai cumprir um papel, né, de manter esse equilíbrio, né? Ele vai cumprir esse papel. Na gestão do Matheus, nós vamos ter essa diversidade das outras subsedes, né? Nós vamos ter aí aquela subsede de Goianésia. São subsedes no nome, não física, né? Como teve em 2002, que foi uma sede. Então hoje até a denominação subsede são no interiores, sim, né? Então, assim, isso vai dar uma popularizada, né, na gestão do Matheus. Então, é um período de continuidade de um processo de retomada que a Força Jovem vem enfrentando, né? E o Matheus, ele cumpriu esse papel, né? E nós temos aí essa admiração, né, pela gestão dele. É um cara que não podia ter feito muito diferente, porque é um cara da Zona Leste, né? Então, esse pessoal da Zona Leste, desde o Derson pra cá, é um pessoal que tem um pouco antes, né, com o Cleomar, né, com o Wallace cabeludo, Tem muita história, né? É onde tudo começou, né, segundo eles, né? Então, não é bem assim não, mas eles venderam a ideia muito bem. Venderam assim, muito né? bem e fizeram muitas camisetas com isso. Muito marketing, né? Então, Venderam bem, né? assim, é um cara que ele tem uma trajetória que é respaldada pela origem da tradição dele, de onde ele veio, e ele, em momento nenhum, ele vai deixar isso de lado. É um cara com o qual a gente tem aí muita afinidade e muito respeito pela presidência dele, né? Wagner, você quer acrescentar alguma coisa que o Wagner falou? Não vou perguntar pro Leandro, porque o Leandro não estava ativamente nesse processo, ele está mais antigo, né? Quer acrescentar alguma coisa nessa gestão do Matheus, alguma coisa? O Matheus subiu a Força Jovem mais um degrau, né? Elevando mais um nível através da gestão dele. Uma grande gestão. O bom do Wagner é falando 1 minuto, né? Me dá até trabalho, né? Eu preparo assim, vou respirar um pouco, ele vai falar, né? Aí eu lembro do Matheus quando vocês estavam conversando, aquela questão dele se ele ia assumir e tal. Não sei se você lembra, uma vez nós estávamos lá em casa jogando videogame, eu, você e o Dinei, e ele chegou lá. Acho que o Matheus deve lembrar da taca que eu dei nele no Play 3, no futebol lá. Depois ele combinou os jogos aí, ganhou todo mundo. Mas foi um grande cara. O Força Jovem ganhou demais na gestão dele. Assim, eu vou citar aqui o da Roça em memória, né? Que ficou aí 6 meses na presidência da torcida, e o Kioma também está agora 6 meses. Então, assim, a gente não vai citar, perguntar nada, porque o da Roça tá a mesma equipe até hoje, né, dele. O Kioma manteve a mesma equipe dele, tá continuando o trabalho, né? Daqui a pouco vai ter esse legado, vai ter essa pergunta no futuro desse legado, dessa história que deixou, e o Kioma segue esse trabalho, né? O próximo tema que eu quero falar para vocês é a evolução das sedes, né? Assim, parece uma coisa besteira, né? Mas assim, as sedes, onde não recebe as pessoas, as coisas, a gente quer fazer um cronograma. Leandro Nunes, vamos lá. Para vocês terem uma noção, rapaziada, a primeira sede que nós conquistamos foi lá em 94, né? O edifício Free Shop, ali em frente ao Goiás Esporte Clube. Uma sala de 30 metros quadrados. Ali nós colocamos um armário e uma mesa para vender umas camisetas. Que não tinha estrutura. Começamos lá com o Juarez e o Magrão, né, trabalhando de graça.
O Juarez estudava de manhã aqui no... Até encontrei ele ontem, ficou bravo porque eu não tinha citado ele no programa. Olha. Viu, Juarez? Aí, falei... o Juarez trabalhava, eu lembro até hoje, a gente dava aqueles city pass de estudante ainda, né? Aí o Magrão morava no setor Pedro, então um ficava de manhã e o outro ficava à tarde. Depois você, né? Eu gostaria que você falasse dessa época, você ficou lá mais de um ano e alguns meses, trabalhando lá na sede. Na época era Inferno Verde ainda, para vocês terem noção. Mas foi a primeira casa que nós tivemos para receber nossos torcedores, né? Então, me lembro bem ali em 94, na sala do Free Shop. Final de 94, se eu não me engano, você assumiu lá. Isso, final de 94. E ali era onde a gente recebia os associados para fazer novas inscrições, né, de carteirinha, vender nossos materiais, né? Mas na verdade a gente pedia mais material no dia de jogos, né? Porque a gente... Na verdade era só em jogo que vendia, a gente levava, mas a gente naquela época ainda levava material pra Serrinha ou pro Serra Dourada. Era permitido, né? Era permitido levar pra gente, né, vender nosso material, tá divulgando também. E era legal, foi bom. Uma experiência que eu tive lá. Né? O que te marcou, assim, uma experiência que te marcou ali, além das loucuras, assim, uma coisa que te marcou lá? Que ali teve muita loucura, mano. Ali teve... Rapaz, ali eu vou falar, viu? Tem muita história pra contar. A gente não pode contar muita história, galera. Mas um dia a gente vai pegar um dia de resenha mesmo, assim, pra gente contar essas histórias, assim. Cara, ali foi importante, foi uma base, né, cara? Ali foi da onde a gente aprendeu, né? Como você disse, foi a primeira, né? Foi a primeira, pra nós foi uma história, né? Uma Fred, conquista, né? Já vou pular pro Fred direto, né? Nós fechamos, quando a gente fechamos os outros programas, vocês viram, nós fechamos o Inferno Verde, montamos a Força Jovem. E quando a gente montou a Força Jovem, a gente tava sem... Tinha sede, né? O Humberto, um dos fundadores da torcida, né? Um abraço, Humberto. Ele tinha uma agência de emprego aqui no Cinecapre, né? Cinecapre, né? Cinecapre. Aí uns 3, 4 meses nós usamos lá, né? O povo ia fazer carteirinha. Tinha um pedindo emprego e outro fazendo carteirinha da força lá. Mas aí de imediato aí nós entramos. Em junho de 98 nós alugamos uma casa aqui no centro. Na rua 72. Na rua 72, número 176 no centro. Aí já entra toda a sua geração. Você, Topô, Peão, Itamar. Aí não vou citar mais, não, que senão a gente esquece. É gente pra caramba. Aí já foi uma sede maior, né? A gente tinha um espaço que já podia rolar um churrasco, já podia fazer alguma coisa. E nós ficamos ali praticamente 2 anos, né, Fred? E essa geração da 72, né? Essa geração fala que aquela foi a melhor sede, Fred. Pra nós foi, sem dúvida, a melhor sede, porque... Era do lado de casa, né? Com a história, né? Tropeçava, caía na porta da sede. É verdade, acordava na sede, dormia na sede, almoçava na sede. Os pais e as mães ficavam enlouquecidos para saber o que esses garotos faziam esse tempo todo dentro da sede da torcida, né? O que se fazia lá dentro. Eu acompanhei todas as sedes, assim, da sede da Inferno Verde no Free Shop, onde eu conheci o Magrão, o Juarez, né? Um abraço aí pra família Magros, né? É muita gente da família, não dá pra falar todos. Mas eu fui cobrado aqui pra falar. Então, e a sede na 72 foi a sede que... Essa aí você emenda da Goiás, da sala também. Da Avenida Goiás, sim. Então, a sede na avenida, na rua 72, é uma sede que ficava um quarteirão de casa, né? E que ali, naquele espaço, eu posso dizer hoje, com toda segurança, que eu fiz os melhores amigos da minha vida, foi naquela sede ali. Né, amigos que até hoje me acompanham. E só tá falando de 98 e 99, né? Isso, assim, que eu sou padrinho dos filhos, eles são padrinhos das minhas filhas. Então, assim, é uma família realmente que se criou ali. A sede da Avenida Goiás, Flávio, né? Essa sede, qual era a dificuldade? Era uma sede sala, né? Sala era uma comercial, sala comercial. Prédio, né? Então, assim, não tinha
espaço, por exemplo, para você receber torcidas aliadas, não tinha espaço para você fazer um churrasco, ter um happy hour, uma coisa assim. Essa sede, ela foi importante para mim, porque eu fazia curso ali no oficial, ficava ali um cursinho que tinha, pré-vestibular, e às vezes eu não queria ir pra aula, aí eu saía de casa A culpa é da torcida agora, a culpa é de quem, né? E dormia lá nas bandeiras da Força Jovem, ficava dormindo lá de manhã até a hora de sair do cursinho e depois ir embora pra casa. Então, assim, mas é o que eu digo, que todas elas tiveram um papel importante para todos nós. Em algum momento da nossa trajetória, que de alguma forma é a trajetória também da torcida, elas cumpriram um papel importante, fundamental. Né? Da mesma forma, por que a gente colocou as sedes? Porque, da mesma forma dos presidentes, né? Porque teve um valor histórico naquela época para chegarmos onde estamos hoje, da forma que nós estamos hoje, né? Sim. Leandro, e vou começar com o Leandro e eu estendo pro Wagner. Vocês viveram intensamente quando a gente saiu dessa sala aqui, da Avenida Goiás, né? Edifício Flávia, sala 202, segundo andar, cheio de grafite do museu. Nós passamos para a Praça Cívica, nós ficamos da Praça Cívica de 2001 a 2007. Você viveu bem o início, foi montada a subsede, reuniões, você também viveu. Queria que vocês um depoimento daquele momento, daquela sede ali. O que te marca, o que te lembra, Leandro? Ali eu me recordo muito bem quando, época de clássico, né? Que a galera chegava As ali. caminhadas, né? Nossa senhora, o que é aquilo? Que multidão era aquela? E a gente descia de Aparecida, né? Então naquela época a gente vinha de ônibus, né? Chegava 3, 4 ônibus de Aparecida e encontrava aquela multidão toda lá. Então me recordo disso aí, aquela multidão que ficava ali posicionando para ir descer pro Serra Dourada, né? Ali foi marcante. Wagner, ali você lembra de muita coisa, Ixi, né? ali Carregar bandeirão, dobrar bandeirão, bandeirão molhado. Chega lá sexta-noite embora só na segunda, ficava de guarda no final de semana. Revezava, né? Quem ia dormir, revezava. quem não ia, né? Sempre era um ou outro, tinha que fazer a boa lá, ficar de guarda. Pra mim, essa é pra ser possível, cara. Quando a gente Não fala teve isso, igual, cara, não, cara. Quando a gente fala isso, é porque são épocas diferentes, né? Então, Não, não tem como você exatamente, mensurar. Cada geração, por exemplo, essa geração lá da 72, ó, o Fred já é um pouco antes, mas aí você tem Topô, aí você vai ver o bolão da Santa Luzia, da 18, você vai ver várias pessoas que são dessa geração. Lá de 2002 você já vai ver outra geração, você entendeu? Você vai ver outra geração, o Allen, que foi vice-presidente, Jefão, Xuxa, Babalu. Você já vai pegar outra geração que hoje também, hoje já são referências. O Éder lá da Noroeste, que foi uma referência da Noroeste, começou lá dessa geração. Aí você vai citando várias pessoas. Então por isso que a gente está tentando fazer esse parâmetro de evolução, né? E daqui alguns anos vamos falar do setor Coimbra, da Exatamente. Assim Espero que daqui 3 anos, 4 anos, vamos falar do Coimbra que vai passando para a sede própria. Estamos de olho aí, galera. Tem novidade aí, hein? Logo vai ser anunciado projetos novos aí. Mas é isso, né, Wagner? Aí de lá, pra vocês terem noção, lá do espaço da Praça Cívica, na casa, nós entramos lá para a Rua 8 do Lazer, né? Que para mim também, eu acho que foi apesar que nós regredimos, né? Mas para mim eu acho que foi um aprendizado gigante naquela Rua do Lazer ali. Nós ficamos lá de outubro de 2007 até 2015, né? E dentro disso nós ficamos 3 anos com ela fechada, né? Com ela fechada. Então ali também já criou-se várias gerações, né? Thiago, meu sobrinho, aí o Matheus, que foi presidente, já frequentava a sede diariamente, já era várias outras pessoas, né? E aquela sede, para mim, ela foi marcada por isso, né? Que quando a gente tomou a decisão vai ficar 3 anos suspenso, suspendeu o CNPJ, a gente não podia comprar nada no nome da torcida, não podia alugar sede, não podia fazer nada. E a gente tomou a decisão, ela vai ficar aqui, como uma referência nossa, porque se a gente perder essa referência, talvez a gente capenga. Como eu disse que o Derson foi um puta do presidente, que manteve vivo isso, e a decisão conjunta nossa também de manter
essa sede, ali essa sede foi uma loucura, né, mano? Você vê, teve pessoas pra caralho que vai ajudar. Vou citar um exemplo aqui, um cara, o Cabala, um abraço, Cabala. O Cabala vendeu o videogame do filme pra pagar as contas de energia, porque a sede tava fechada. Então assim, ali foi um marco também, que pra mim, que a Força Jovem, ela se fortaleceu muito. Foi uma das maiores, pra mim, foi uma das maiores dificuldades que a Força Jovem passou. E não foi um momento, né? Foi 3 anos, né? 3 anos não é um momento, né, Fred? 3 anos você constrói uma história em 3 anos. Então a sede da Rua 8 Lazer, pra mim, ela teve isso. Ela, de início, no meu pensamento, era um retrocesso, que nós temos uma sede grande para uma sede pequena. Devido, eu não vou entrar em detalhes porque que nós estamos de lá e foi para lá. Mas ao mesmo tempo que foi esse regresso, regredimos um pouco uma sede menor, ao mesmo tempo ela se tornou uma sede gigante, porque ela estava lá. O associado ficou 3 anos, passava lá, a nossa marca estava lá, porta fechada, mas estava lá. Nós existimos, nós estamos aqui. Então assim, para mim isso foi muito marcante isso, Fred. Eu entendo que a sede da Rua do Lazer, ela cumpriu também exatamente aquele papel que ela precisava cumprir naquele momento, que era o de referência, né? Que era o período de referência em que a torcida passava por um momento de extrema dificuldade, e esse momento exigia que a sede permanecesse daquele jeito. Contudo, ela seguiu sendo um marco onde as pessoas podiam se encontrar, mesmo não adentrando ali, a sede, ela serviu para que as pessoas se referenciassem ali naquele momento. E a partir dali, outras relações foram construídas, e a partir de novas histórias começaram a ser contadas, e de algum modo, nós só estamos aqui hoje porque aquela sede existiu naquele momento, com tantas dificuldades. Foi a resistência, né? Foi. Leandro, nessa época você já montou um negócio, o Leandro montou dono de farmácia, quem tiver no Tiradentes aí vai lá na farmácia dele lá. Se afastou um pouco, mas assim, não muda, né? O que era 94, foi evoluindo que você partiu em 2002, é muito parecido, não, Leandro? Muito parecido, mas ali nessa sede aí, eu me recordo que a gente tinha né? O Edinho, não sei se você conheceu ele, o Edinho lá do Tiradentes, ele ia buscar material pra mim lá. Pois nessa sede lá. lembro. Pois é. Então, assim, a gente às vezes não dava ativamente na torcida, mas sabe da história. Que dentro a gente tava ali, né? Torcendo pra tudo dar certo, né? Tudo presente ali. Wagner, você também viveu lá isso aí, viu essa dificuldade nossa? Você também entende que essa foi uma das fases mais difíceis da torcida? Sem dúvida. É a mais difícil de todas, mas... Não tinha faixa pra carregar, tava fácil. Não tinha bandeirão pra carregar. Né? Não tinha bandeirão pra carregar, não tinha faixa pra pregar, não tinha... Tava suave. Mas cara, fica sem sentido, né? Você perde um pouco da razão, né? Perde pouca razão, porque você não tem aquela bandeira que você tá levando ali, né? Não tá levando o nome da torcida. Que é o essencial, né? Exatamente. Sim. Mas, graças a Deus, a dificuldade nos uniu, superamos mais um. E eu acho que voltamos mais fortes, né? Voltamos bem forte. E depois nós fomos para aquela casa ali, né? Da fábrica, do lado de frente à fábrica de mel. Não sei se vocês frequentaram bem lá, eu acho que você frequentou, eu também frequentei. Mas o que a gente tem que dizer ali, eu acho que o marcante daquela sede, já tem outra geração também que começou a frequentar o dia a dia. Nova história, que hoje são diretores, vamos pegar, vou citar o Playboy, você vai pegar o Dionão, vai pegar várias pessoas que começou a frequentar, que viraram posteriormente diretores da torcida. Eu acho que o grande marco daquela sede foi trazer isso de volta para nós associados. Não, tem uma casa, podemos entrar ali. Foi a primeira sede que montou um bar. Então já tinha um bar lá dentro, com um único freezer, né? Isso é importante. Já tinha um bar vendendo uma cerveja, já tinha tudo, então também já foi esse marco, né? E depois nós fomos pro Coimbra, nós tivemos que sair da sede lá, por causa lá tinha um prédio de vizinhos, né? E os vizinhos reclamou tudo, que foi até que nós
Fomos convidados a nos retirar de lá, né? Através de uma ação judicial. E nós fomos para o Coimbra. Nós ficamos lá 4 anos também, muitos anos lá. E agora estamos no Coimbra do lado. Então, assim, por que a gente está passando isso aqui, galera? Para vocês terem um parâmetro, né? Porque muitos aí só conhecem o hoje, né? Para chegar o hoje, a gente tem uma sede lá, um galpão que cabe lá 600 pessoas, 700 pessoas, fecha a rua num evento, foi 1.000 pessoas lá. É bom lembrar que a gente começou com uma sala de 30 metros quadrados. Você nunca esqueceu a origem. Para dar valor no que tem hoje, para valorizar o que tem, porque começou lá embaixo. Começou com 30 metros quadrados e foi crescendo até chegar no que está hoje. E daqui para frente é projeto novos que vão ter divulgações aí nos próximos meses. Um projeto, um sonho grande, que vamos todos sonhar junto. Então isso que a gente está passando aqui é para vocês entenderem o que tem hoje. Foram vários processos para a gente chegar onde chegou hoje. Quero agradecer, né, nossos parceiros, né? O Igor, Davi do Estúdio E, que está aqui conosco sempre aí. O nosso deputado Lucas Calil, o Rames, né, da equipe Diesel Bombas Injetoras, o Iago lá da IR Veículos e Representações. Quem quiser comprar um veículo, chama o Iago aí. A Brasil Bandeiras, que pôs essas bandeiras aqui do nosso lado. E agradecer vocês aí por acreditarem nessa ideia, né, nesse projeto. E vamos seguir firme aí que vem grandes melhorias aí. Rapaziada, falamos aqui dos nossos presidentes, um pouco do legado de cada presidente, que marcou a lembrança de cada um de vocês. Falamos da sede, né, um pouco das histórias da sede. E eu queria falar um pouco do nosso material, do nosso uniforme. Eu vou fazer um resumo aqui e quero ouvir um comentário de vocês. Bem, como todos sabem, já foi falado aqui no tópico da Fundação da Torcida. O nosso uniforme começou verde. Lá em 99 para 2000 nós adicionamos um detalhezinho amarelo que deu um tchan no material. Esse detalhe amarelo acho que foi até 2001, 2002, que tinha nas camisas. Rachada, né? Tinha até 2002. Aí tirou o amarelo, continuou o verde com o branco. E em 2005 a gente resolveu sair do verde e voltar não, né? Passar para o branco, né? Porque quem usava o branco era o Inferno Verde. A Força Jovem, ela sempre usou o verde, né? Aí a gente fez essa transição para o branco. Fred, passa um pouco o resumo desse pensamento seu, desse período, desse material que lançou o verde, depois veio o amarelo, depois voltou verde com o branco. E o que você lembra desse período até a passar para ser o branco hoje, que a gente vai finalizar depois com essa questão do usar o branco? Então, essa transição da padronização da torcida, ela tem uma importância significativa, porque nós fomos fazendo essa transição de forma muito paulatina, né? Nós começamos com o verde e em seguida fomos adicionando alguns detalhes, né? Tanto em amarelo e depois em branco. E eu entendo que tem um marco aí de transição, que é a camisa do pentacampeonato. Aquela camisa, ela segue sendo uma referência dessa transição na história da Força Jovem, porque ela foi, se eu não me engano, uma das camisas que nós mais vendemos. E foi edição limitada, né? Foi feito 220 peças. Foi, né? Uma edição, assim, que esgotou muito rapidamente, né? As pessoas que têm ela hoje, ela deve valer uma grana na internet. Acho que esconde ela, né? Quem tem, esconde. Quem tem, esconde. E ela já trazia os detalhes na vertical, branco e verde. E isso chamava muita atenção. Porque, na verdade, a torcida do Goiás, ela é uma torcida que ela compra muita camisa tradicional, camisa verde, como essa do Leandro, né? Mas para diferenciar na arquibancada e para dar o efeito que a gente esperava, precisava de uma camisa com uma cor diferente.
E essa sacada, ela foi fundamental. A partir dessa camisa do pentacampeonato, nós tivemos essa sacada, né? A diretoria conseguiu perceber que se a gente construísse um bloco branco com uma padronização e com a ideia que na época era, assim, pioneira, de que torcedor... padronização, veste branco, a Força Jovem veste branco, né? Essa padronização, ela pegaria, né, e faria a questão do visual da torcida e da padronização uma das mais importantes do Brasil e reconhecido até hoje como uma das padronizações mais interessantes que nós temos no visual do movimento de torcidas hoje. Então, esse é o marco que eu vejo, assim, né, da importância dessa transição. Leandro, você viveu muito bem, vou voltar bem a sua época ali, o Wagner também. Até hoje, né, é pedido pra caramba pra gente fazer a réplica de material, né, que tem os detalhes amarelos. Você viveu muito bem isso, né? O que te marcou naquela época? O que você lembra dessa época? Tanto pra você e depois o Wagner. Vem nessa transição de 2000, 2002, 2003, até 2003 que nós usávamos amarelo, o detalhe amarelo, depois passou o verde com detalhe branco, e em 2005 a gente passou para totalmente branco. Era uma camisa que se destacava bem, né? Emborrachada no meio, no peito, né? Com aqueles detalhes na lateral, assim como as bermudas também, né? Agasalho, né? Até hoje os agasalhos aí. Nossa, eu tinha um agasalho. No câmbio negro aí tem cara que pede R$2.000 no agasalho. Vocês estão loucos, mas calma. Eu tinha um agasalho justamente esse aí, daquele da patrocinadora aqui da. Que tinha Fiat, da Fiat, né? Gerplan. Gerplan. Isso é o mais caro no mercado. E você sabe com quem tá esse agasalho que ele levou de mim? O cara do Facção Central lá. Ah, aquele da foto? Né? Eduardo. Tá na Eduardo foto, que eu te tenho uma foto dele com ele. Ele levou o agasalho, ele falou assim, não, eu quero esse agasalho, eu amei esse agasalho. Ele tava próximo à farmácia, ele tinha feito fazer um show em Goiânia, e a gente foi lá, né, eu, o Mastro, um abraço aí, Marcelo, Mastrani. E aí ele viu eu de agasalho, né, e falou, eu quero esse agasalho. Eu falei, não, então tá. E aí ele levou esse agasalho, tão chamativo que era esse uniforme, entendeu? Eu acho que foi um dos, talvez eu possa estar cometendo algum erro, mas foi um dos mais bonitos que eu... Wagner, de imediato eu passo pra você. Cara, você viu essa transição, você participou dessa transição, você já era diretor quando mudou, né? Não, eu demorei a largar minha verdinha pra pegar a branca. Gostava demais daquela... Na época teve patrocínio da Fiat, tinha aquele detalhezão amarelo do lado, assim, nossa, aquela camisa ali é bonita. Guardo uma com muito carinho até hoje. Linda, linda, linda. Rapaz, até aquelas simples que a gente teve do Barbosa Neto, que tinha um Pois detalhe eu ia falar amarelo. isso aqui, Rapaz do céu. Uma camisa simples. Simples, mas que destacava demais. O que o Leandro tá falando aqui, rapaziada, é que em 2002 a gente trabalhou pro deputado federal, da época o deputado federal Barbosa Neto. Né? Isso, Barbosa Neto. E ressaltando que na época a lei permitia isso, né? Então, pra vocês terem uma noção, era uma camisa toda verde com os detalhes amarelos. E foi distribuída 5.000 camisetas. Naquela época. Naquela época, em 2002. Era 5.000 sócios que nós tínhamos. E era 5.000 camisetas. Você bastava ir na sede, com a sua carteirinha, você assinava e pegava uma camisa. Que loucura, Fred. Você imaginou isso? Eu tenho a minha até hoje. Imagina isso nos dias atuais, só pra vocês terem uma noção. Galera, nosso tempo aqui tá quase encerrando. Acho que a gente citou muito nessa parte do amarelo. O Fred falou uma questão aqui. Para mim, finalizar a minha fala antes das considerações finais e passar para vocês. Essa mudança, ela aconteceu em 2005, né? Quando a gente resolveu tirar o verde e ir para o branco, né? Usar o branco, né? Foi um debate apresentado, né, por irmão do Alisson Cabeludo, o Anso Bolostrô, né? Que foi o nosso primeiro diretor de marketing, né? Tem que lembrar isso também. Foi o nosso primeiro diretor de marketing, deu essa ideia e nós debatemos isso, justamente em cima que você falou. Caralho, mas a gente desce 3.000 pessoas a pé, mas olha na arquibancada, parece que não tem ninguém.
Parece que não tem ninguém na arquibancada, que tá todo mundo, não tem ninguém na arquibancada. E foi nessa ideia realmente disso, de pôr o branco, ser um diferenciado, encher aqueles blocos e ter uma padronização. E essa padronização que foi reforçada na gestão do Matheus, que está sendo reforçada hoje, que é essa camisa de sócio que você está usando. Então isso é um reflexo de 2005 para a gente trabalhar, para chegar ao que a gente está chegando hoje nessa padronização. Leandro, da padronização, fala um pouco, o que você está vendo lá? Cara, na TV, destaca demais. Nas fotos. Né? Você acha que nós erramos? Não, acertou em cheio, destaca muito. Entendeu? Aquele mar branco, vamos dizer assim, né? Aquele fundo ali onde está o tobogã força lá, já pensou que lá foi uma tacada de mestre, né? Eu raramente, assim, o ano passado eu tive uma dengue e eu deixei de ir num jogo. Mas assim, foi uma das primeiras vezes que eu vi um jogo do Goiás aqui, pela TV. Do outro lado, pela TV. Realmente é diferenciado, né? Destaca muito. Você participou da decisão, Wagner. Não lembro se você votou a favor ou contra na época, mas... Certeza que eu votei contra. Mas você acha que foi... Se eu votei contra. Mas você acha que a decisão, hoje, na sua opinião, você acha que a decisão foi correta ou você acha que ela... Corretíssimo, acertamos 100% nessa decisão. Ver aquele tobogã hoje todo branco ali... Já é um espetáculo à parte. Com certeza. Diferenciado. Frederico Frazão, professor Fred. É uma decisão importante na nossa história. Por que a gente está citando isso? Porque parece uma coisa fácil, né, mano? E na verdade não é uma coisa fácil, não é uma decisão fácil que você vai estar... Você já está mudando uma história que você estava construindo, né? E o risco de dar errado, de a galera não entender... Né, Fred? Mas graças a Deus, eu acredito e tenho a concepção que foi uma decisão correta na época. Eu tenho certeza, Cleomar, que a decisão foi muito correta no sentido de que você hoje observa, mesmo quem está no estádio Ailê Pinheiro, observa nos outros setores do estádio, a Força Jovem exatamente com o tamanho que ela tem ali, né? E mesmo no Serra Dourada, a gente consegue ver um tipo de movimento de torcida que nós não víamos há muito tempo, né? Então a gente consegue ver uma expressão do movimento de torcidas que é muito interessante, que a gente... Muitas vezes, como está ali no centro da torcida, ali no meio, nós não temos essa dimensão. A gente não vê, né? Não tem essa dimensão. Só pela uma foto depois que alguém posta e, uma foto. Assim, esteticamente, pelo menos, assim, eu avalio que a decisão foi muito importante, foi fundamental. O professor de História gosta muito de falar de marco histórico, mas eu acho que foi, sem dúvida, um marco histórico para a nossa torcida. Né, a implementação do branco, né, como padronização acabou servindo para nos diferenciar do restante da torcida do Goiás, que embora tenha a sua importância e nenhum de nós nega isso, até porque nós só estamos aqui por causa do Goiás Esporte Clube, né, em primeiro lugar sempre vem o clube, o Goiás Esporte Clube, e depois vai vir a Força Jovem, e só depois vão vir as quebradas, né? Vão vir as legiões, a Zona Central, a Zona Leste, né? Por aí vai. E né? por aí vai. Zona então, Sul. a Zona Sul. Se você não mandar uma vazada... Tem que mandar uma Verdade. Zona Sul. E então, assim, o importante e o que nos reuniu e que nos fez estar aqui no dia de hoje, à noite, né, foi exatamente o Goiás Esporte Clube. E é importante que a gente tenha esse diferencial em relação ao restante da torcida, né, ao restante da massa esmeraldina. Porque, de alguma forma, nós nos tornamos a voz dessa massa esmeraldina. Muitas vezes a torcida do Goiás quer xingar um jogador, quer xingar um diretor,
quer ter uma voz e ela não encontra essa saída, ela só encontra na organizada. A uniformizada é a única que vai ser essa voz. E eu acho que isso a gente cumpre um papel fundamental, inclusive na patronização, nesse quesito, né? Verdade. Galera, nosso horário tá bem apertado aqui, né? Primeiramente, eu queria agradecer cada um de vocês aqui pela presença, e não só pela presença, pela história, pela construção que vocês têm na Força Jovem, pelos tijolos que vocês colocaram, né? Eu usei isso aqui nos últimos 2 programas. Eu sempre citei assim que hoje nós somos um prédio que está chegando no 28º andar, né? Então, assim, e aqui gradativamente, claro que continua fazendo parte, mas foram alicerces, foram base para certos andares, para cada andar daquele. Então, agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram pela torcida e dizer para vocês que eu conto com vocês aí pra gente ficar continuando aí o máximo que a gente puder, que a gente ama isso aqui, a gente seguir. Então, eu queria que cada um aqui desse as suas palavras finais, considerações finais aí, mandasse um recado para essa geração nova aí, o que você acha que precisa melhorar. Leandro, começa com você. Clamar, Wagner, Fred. Emocionou? É o sono já batendo, rapaz. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? De poder participar. E espero também ter contribuído de alguma forma, né? Contar um pouco da nossa história, né? E para levar para os novos associados o que realmente foi o nosso alicerce. E que eles prossigam com esse trabalho. Quero mandar um abraço pro meu filho que tá ali, me aguardando, né? Ansioso já para ir embora. Com certeza. Minha esposa que tá em casa, um beijão. E minha filha que com certeza vai ver o programa lá da Espanha, em Vigo, né? Ver esse programa que a gente fez aí, que também participou da Força Jovem. Cheguei a levar ela desde criança em jogos na Força Jovem, entendeu? E ela tem a camisa dela lá na Espanha, na Força Jovem. Muito obrigado aí. Valeu, galera. Wagner, esperava que você falasse um pouco mais, mas você foi muito objetivo, muito rápido. Tiro curto. Então, muito obrigado pelo convite. Valeu demais, Clamar, mais essa participação aqui com vocês. Muito bom estar do lado desse sério aqui, Leandro, Fred. Muita história bonita. Deixar algum recado para essa rapaziada nova aí que tá chegando, que quer entrar pra torcida agora, que tá almejando, eu quero fazer parte da torcida. Tem algum recado para... Acho que o primeiro passo para quem está chegando agora é procurar saber a história da torcida. Na hora que ele conhecer um pouco da história da torcida, ele vai saber o que ele quer fazer, onde ele está. Quer né? ser um Força Jovem. Coisa boa. Fred, você é um macaco velho, já tô mais velho que eu quase, né? Oxe. Já tá quase me superando, né? Obrigado mais uma vez pela presença e as suas considerações finais aí pra gente... E, eu quero agradecer, né, a presença dos camaradas aí. Esperava ver o Márcio Vaca aqui. É sempre um prazer reencontrá-lo. Depois em off eu vou falar por que eu não veio. Vaca. Você mas, já foi melhor, Vaca. Assim, eu vou querer saber muito por que ele não veio. Mas, assim, quero agradecer a todos aí. É bom ver o Leandro, a gente já fazia tempo que não encontrava. O Wagner a gente se encontrou recentemente, né, lá no Fernandinho. Recentemente já tem um tempo, né? Que ele foi embora. Já tem uns 3, 4 anos. O Cleomar a gente se vê com uma certa frequência nos jogos, né? Mas eu quero agradecer, né, o convite e lembrar que eu só tô aqui hoje porque eu nasci no centro, né, no bairro Popular, nasci na Zona Central e de uma forma ou de outra, isso interfere no fato de que a Zona Central segue sendo, né, o único território livre de panetone. Livre de qualquer torcida ele tá lixado. Inimiga ou adversária, né? E agradecer a paciência, né, de quem aguentou a gente aqui até agora, associados e associadas. E mandar um beijo para minha esposa, Luciene, para minhas filhas, Bárbara e Manu.
Galera, mais uma vez, estamos aqui com o 4º episódio. Provavelmente em junho, agora a gente está pensando em mudar. Como vocês todos sabem, eles estão sendo gravados, né? A gente está vendo a possibilidade de voltar ao vivo, né? Mas isso com o tempo a gente vai definir. E no mais, cara, eu acho que eu vou dizer aqui, encerrado, que praticamente os outros todos os episódios. Primeiro, mano, vamos amar o Goiás Esporte Clube. Se não fosse o Goiás, nós não estaríamos aqui. Eu citei aqui do primeiro episódio, do segundo, do terceiro. Se não fosse o Goiás, não teria Força Jovem. Talvez nós não teríamos conhecido, nós não seríamos amigos. E vocês também não teriam um monte de gente que são amigos de vocês. Esperamos aqui, o nosso intuito aqui é passar um pouquinho de conhecimento. Não somos melhores que ninguém. Ninguém aqui ama o Goiás mais que vocês ou menos que vocês. Quem ama igual. Nós estamos aqui para passar um pouco da experiência, do que nós vivemos, do que nós participamos, para esse legado estar aqui hoje como está hoje. E espero que vocês tenham aprendido um pouco, porque vocês estão fazendo hoje, vocês que estão fazendo o legado para as pessoas que vão sentar nessa bancada daqui 10, 15, 20 anos. Muito obrigado pela parceria, tamo aí. Siga o canal Força Jovem do Goiás, tamo junto. Muito obrigado. Em Goiás, nosso clube é a nossa glória, a nossa garra